Salve peixeiros com orgulho, bem-vindos a mais um vídeo do canal SFC Raiz. Agradeço como sempre de coração os fiéis membros desse canal, mas se está vendo pela primeira vez, dê essa força também. Aproveita também para deixar o seu like ou dislike, comentar também, principalmente no canal, para fortalecer a página para os futuros vídeos e análises próximas, beleza? Devem perceber, para quem já me acompanha, que eu estou um pouquinho rouco, mesmo depois dessa partida, desse show, desse pesadelo que ainda perdura, mesmo com certos momentos aí de certa ponta de esperança nessa partida de São Paulo 1, Santos 1. Desde já também, considerações iniciais, uns parabéns para a galera santista que foi lá no CT Pelé, compareceu, muitos até que desceram a serra, outros que moram na Baixada, dedicaram o seu precioso tempo para dar um bom fluido aí, transmitir uma ponta de confiança para esse elenco que faz tudo por não merecer, mas que diante desse momento que atravessamos, o momento é realmente de dar um apoio moral para esse time que está precisando e muito. Bom, começando aí essa análise, que vamos com o 3-5-2 do Fábio Carille, com a proposta claríssima de jogar simples, única e exclusivamente nos contra-ataques. Funcionou logo aos 5 minutos do primeiro tempo, no primeiro lance da partida do Santos, que se concluiu com a conversão do Carlos Sanches, um belo chute de longa distância, o único momento que ele teve espaço para marcar, fazer um golaço. E olha, transmitindo aí, acompanhando a transmissão do rádio, deu até uma ponta de soltar uma vinheta de aleluia. Eu ri muito, porque com toda a convicção possível, aleluia mesmo, porque a gente só vê esse time finalizando, fazendo tiro ao alvo do Gandula, do que propriamente chutar dentro das 4 linhas do gol. Hoje foi uma exceção e que esperamos que seja a regra nas próximas partidas, né? 100% de aproveitamento no primeiro tempo, um único chute a gol pelo menos convertido. E a gente espera que pelo menos tenhamos agora mais criação, o que não se concluiu, não se aconteceu logo depois do gol. Mesmo a equipe do Santos mantendo a linha de um meio do campo, dificultando inclusive a saída de bola do São Paulo, porém quando eles conseguiam sair da metade do campo, aí a coisa complicou, em especial jogadas de linha de fundo e um certo tipo de fundamento, né, de certos detalhes que definem momentos aí durante o campeonato como um todo. Certos lances que eu vou comentar aqui, muita gente vai reclamar do pênalti do Vinícius Balieiro, já adiantando, sem ser clubista, é interpretativo, e sendo interpretativo, os clubes já sabem que é interpretativo, eles assinam embaixo o regulamento, então concordam com cada lance desse considerado interpretativo para o juiz. Antes de começar o campeonato, os clubes têm ciência e assinam embaixo, então eu acredito que não adianta reclamar, visto que tivemos um lance parecido como esse, a nosso favor diante do Ceará, e que o seu Marinho teve o seu favor de escorregar aquele lance ridículo, que está nos custando 3 pontos, inclusive, na tabela, podíamos estar numa situação melhor do que estamos agora, e agora não adianta chorar o leite derramado. Tem outros lances que eu vi, que eu percebi, que daria sim para reclamar, mas eu vou chegar lá. Teve o pênalti, depois do lance, que o Santos, depois do empate, não digamos que sentiu o baque, mas que quando teve a chance de propor o jogo, pelo menos a posse de bola, aí a coisa dificulta. Aí a coisa muda de figura. Uma equipe que ficou com vários meias aí de formação. Tivemos aí dos esquema de 3-5-2, Camacho, Vinícius Anocelo e o Sanches na frente, que depois de fez o gol, ficou se deslocando mais daquele cacoete que ele tem, né? Aquele tara sexual de sempre se jogar para o lado direito. E o lance, inclusive, que ocasionou o pênalti, foi, aí sim eu vou dizer, do fundamento. Falando em tara sexual, ele tinha que se parar com essa mania de sempre querer espirrar a bola no meio. Vários lances que o Santos teve, incluindo esse lance do pênalti seguidos, digamos, sempre tentando espirrar a bola no meio toda vez que afasta a bola nas jogadas de linha de fundo. Foi o que nos custou esse lance do pênalti, porque o seu Marinho cabeceia, vocês podem prestar atenção, ele cabeceia para o Carlos Sanches, que não vê a bola, e sobra o rapaz do São Paulo acertar o chute de longa distância e desviar depois no trajeto do Balieiro. Outros lances também foram consequências disso, que quase nos custaram o resultado. Eles podiam ter feito 2 ou 3 no primeiro tempo, sem sombra de dúvida. O São Paulo teve mais próximo de marcar o segundo gol do que o Santos, na maioria
da partida. Depois, no final do jogo, que as coisas melhoraram, mas na média da partida, o São Paulo, né, ficou até quase barato para o time do Santos, né, esse resultado. Infelizmente, podíamos ter melhor se, por exemplo, o seu Camacho e o seu Vinícius Anocelo destoaram quando tiveram a chance de fazer a transição do meio para o ataque, mas ficaram totalmente perdidos, literalmente, nas suas respectivas funções, e não dá para depender deles para fazer jogadas de criação. É impressionante, o time do Santos continua com uma lentidão absurda quando tenta, né, propor o jogo, mesmo nas jogadas modorrentas de jogo vertical pelas pontas, dando oportunidades para a equipe adversária se recompor na linha de defesa. Coisa que não acontece, por exemplo, com os adversários como o América Mineiro, que vocês podem prestar atenção nos jogos deles, que eles literalmente, com as bolas levantadas deles, partem em velocidade com tudo. E o Santos está faltando isso, uma velocidade. Já que a equipe se propõe a jogar só no contra-ataque, faltou essa velocidade logo depois do empate. Isso que quase nos custou depois um resultado desfavorável, por muita certa dose de sorte até em certos momentos do jogo. No segundo tempo, eu acho que o Carille demorou para mexer. Quando o São Paulo começou a mexer, colocou o Gabriel Sara em especial, começou a mexer no seu meio do campo, deu mais dinamismo nas laterais, nas linhas de fundo, forçando em especial as jogadas de cruzamento espetado, na qual o seu Felipe Jonathan e o Marcos Guilherme não conseguiam dar combate, deram muito perigo para nós. Faltou essa aproximação, encurtar, né, certo esse fundamento de laterais, embora o Marcos Guilherme esteja jogando improvisado também, um pouco prejudicado nisso, por opção do próprio Carille. Vinícius Balieiro também, eu vou falar dele também. Depois, quando literalmente o Camacho já estava cansado, o Carille demorou para mexer, arriscou demais, né, correu o risco de ter tomado a virada, literalmente. Aí ele começou a mexer, colocando primeiro o Lucas Braga no lugar do Wagner, depois Diego Tardelli no lugar do Léo Batistão, aí seguiu-se Danilo Boza, aí sim para a entrada do Camacho, adiantando o Balieiro na função dele, que é de ofício, que é de volante, Gabriel Pirani no lugar do Sanches. Para essas vontades, tinha mais uma para mexer, mas ele preferiu apenas mexer 4 vezes. Quando ele começou, né, a mexer, deu-se, aí sim a equipe do Santos ficou um pouco mais solta, ficou um pouco mais ligada, em especial na combatividade do seu meio do campo, conseguindo acompanhar também as investidas deles e conseguiu roubar a bola. E nessas oportunidades aí que quase, né, o Santos podia ter feito aí o gol, né, que podíamos solucionar os problemas aí, né, um alívio geral, se distanciando um pouco mais da zona de rebaixamento. Eu esperei esse vídeo um pouco, mas eu geralmente costumo fazer logo depois com cada partida, mas eu preferi esperar a coletiva do Fábio Carille para fazer a minha análise aí a respeito. Em especial sobre o Vinícius Anocelo, que entrou e literalmente fez aquilo que outros já fizeram também, com seus mesmos defeitos, como o Jamota. Naturalmente deu certa propositura no esquema dele, mas faltou uma linha de criação. E justamente alguém jovem como ele, assim como o próprio Camacho, não deram esse dinamismo. E eu acho que terminar com ele os 90 minutos, já para mim foi um erro. Mas não vou ficar aqui metendo a borduna em cima do Carille, porque o grande responsável por tê-lo trazido foi os membros senhores do Comitê de Gestão. Com a palavra, esses que os trazem, ele, o treinador, e também mantém o gerente de futebol que está aí, né, dando os ares da graça na categoria de base do Santos. Porém, dando aí minhas notas, João Paulo, mais uma vez, salvando o bicho da galera de novo, com um certo momento, como o Caleri, o autor do gol do empate no pênalti, ele conseguiu defender uma bola queima-roupa, nota 7 para ele. Vinícius Balieiro, altos e baixos, no lance do pênalti faltou uma certa dose de malícia. Ele conseguiu salvar também uma bola quando o São Paulo estava com 2 caras na frente, ele deu o carrinho salvando o segundo gol deles também. Ele jogando improvisado também na linha de 3 da zaga. Mas teve um lance em que ele, Balieiro, aí sim, esse lance que eu reclamo, que faltou também a malícia dele meter o pé, justo no momento que o Batistão meteu, acho que foi o Batistão que meteu a bola de cabeça, e ele conseguiu, ele na frente, na primeira trave,
ele não mete um pezinho na frente do Miranda para fazer o gol. Menos mal que aí sim foi uma tremenda palhaçada, um erro da arbitragem, que antes do lance seu bandeirinha faz o favor de marcar um impedimento que não estava do lado do Carlos Sanches. Esse sim foi um lance polêmico, esse foi uma safadeza, mesmo com VAR e tudo, ainda temos bandeirinhas que marcam um impedimento absurdo com o Carlos Sanches a 2 metros antes da linha do último zagueiro São Paulino. Meu filho, Bom, continuando aí, Velasquez hoje, ele ficou, de certo modo, inseguro, em especial no primeiro tempo, que quase proporcionou no segundo gol deles, quando ele meteu um balão lá, inexplicável. Aliás, essa saída de bola do Santos ainda continua terrível, temerosa. Eu preferiria que ele metesse, já com o time jogando em contra-ataque, metesse essa bola logo na frente. Não sabe jogar. Nós temos zagueiros que não sabem jogar na bola. Palha e o seu Velasquez hoje também. Vou dar um 6 porque ele deu uma combatividade na bola aérea. E só. Wagner Palha eu vou dar um 5 porque ele está, de certo modo, sacrificado ainda, continuando a jogar, assim como na época do Cuca, como um lateral esquerdo improvisado. Mas está devendo também o seu Palha. A torcida está na marcação com ele por causa do jogo contra o Juventude. Hoje foi um pouquinho melhor ele, mas ainda continua, de certo modo, inseguro. Com o Felipe Jonathan, esperava-se aí hoje, ele teve aí, depois do gol do Sanches, ele foi um dos caras que nós tomamos aí a válvula de escape, essa linha de 3-5-2. Ele partindo para fazer o chute de longa distância. Só faltou chutar um pouquinho mais forte, mas hoje, mesmo com os vícios dele, em especial no início do segundo tempo, que ele teve dificuldade em acompanhar os laterais ou jogadas de ponta no lado dele, no São Paulo. Depois tivemos 2 lances aí que podiam ser convertidos por ele, nota 6. Marcos Guilherme sacrificado na função que não é dele, sorte nossa que mesmo não conseguindo acompanhar o seu Wellington, o adversário, vou dar um 5 para ele, que ele se esforçou. No início da partida ele até tentou propor o jogo ajudando, mas depois sumiu, depois ficando só relegado ao campo defensivo. O Camacho eu vou dar um 4 porque não parece, assim como acontece com o Sanches, parece que ele não aguenta os 90 minutos jogando. Depois não se vê mais o Camacho, ele ficou totalmente perdido e o Cali demorou para tirar. Vinícius Anocelo, eu vou dar um 4 porque ele, jogando na função dele, mesmo ainda aí dizendo que pode ter um ritmo de jogo, o Carille depois falando na entrevista, chegou a ser perguntado por ele, pela proposta de jogo que ele pode se encaixar nesse esquema do Carille, mas é muito pouco para a gente ter um pouco mais de criação nessa transição de jogadas aí que falta nesse meio do campo. O Carlos Sanches, vou dar o 5 pelo gol, depois disso ele ficou perdidaço, foi muito marcado, embora muito marcado também pelo time do São Paulo, também, mas é aquele cara, negócio, não dá para aguentar com ele nos 90 minutos. E Marinho precisa parar com esse vício dele de ficar toda hora querendo se jogar. Ele já está marcado pelos árbitros, ele podia colaborar um pouquinho mais, né, nesse quesito. Dá um 5 para ele. E o Léo Batistão, bom, embora muita gente já critique o Léo Batistão, mas esse esquema do Santos não ajuda. Não dá para você criticar o centroavante num time que você tem, praticamente não tem meias de ligação. Esse cara podia ter sido o Diego Tardelli, que eu acho que, a meu ver, o cara demorou para colocar no lugar justamente do Léo Batistão, que eu acho que podia ter sido mais interessante ele ficar um pouco mais na armação, mas ele colocar no lugar dele, por causa dos contra-ataques. Eu vou dar um 5 para ele, porque não tem como criticar o centroavante do Santos diante dessas circunstâncias. Pode ser o quem for. Até o Lukaku, se aparecer hoje dentro do Santos, ele vai ter problemas com esse time. Não tem como. Diego Tardelli entrou bem na partida, inclusive, né? Proporciona aí depois jogadas de assistências. O Danilo Boza, embora seja um pouquinho atabalhoado, ele ajudou também na marcação, também vou dar uns 5 para ele, do Danilo Boza. Para o Tardelli eu vou dar um 6, porque eu acho que ele já poderia ter iniciado a partida. Gabriel Pirani deu uma movimentação, deu essa leveza que o Carille falou na entrevista, inclusive, né?
deu um sangue novo e nos minutos finais deu aí um sangue novo também. Vou dar um 7 para ele, que eu acho também é outro que podia ter já entrado na partida. E por isso, né, encerrando aí minhas notas finais desse jogo. Por mim, eu poderia ter colocado o Gabriel Pirani e o Diego Tardelli no lugar do Zanocelo, colocado inclusive ou o Lucas Braga depois, eu esqueci do Lucas Braga, ele ele entrou no lugar do Wagner Palha, também tentou dar umas arrancadas, mas ficou de certo modo limitado por causa também das investidas deles nas laterais, mas tanto o Lucas Braga quanto o Marcos Guilherme, ou um dos dois, eu acho que poderiam aí dar um dinamismo melhor no esquema do Fábio Carille e a trabalhar muito nessa jogada de criação do meio do campo que a gente está precisando muito, em especial essa transição rápida. A gente não pode ficar pensando muito para tocar a bola. O time do Santos fica muito preso demais quando tenta, pelo menos, sair do seu campo de defesa. O Carille vai ter que quebrar a cabeça para ver isso. Porque agora, adiante do Grêmio, a gente agora, como mandante, vai ter que propor o jogo. Não dá para viver apenas de 3-5-2, né, Carille? Bom, dos males o menor. Lógico, a gente podia estar aí saindo com uma vitória, mas diante das circunstâncias e pelo que apresentamos também, não seria novidade alguma ou surpresa alguma se o São Paulo tivesse feito 2 ou 3 gols diante dessas limitações, esse time limitado que nós somos ainda nesse time do Santos. Esperamos agora, diante do Grêmio, uma sorte melhor e estou pensando muito em jogar sal grosso, mas mesmo assim eu não vou comparecer. Mas para quem vai, juízo, porque a pandemia não terminou, viu, galera? Um apoio moral domingo, espero que tenham gostado. Sugestões e críticas, como sempre, eu estou aberto na seção de comentários. Santos sempre Santos, valeu e até a próxima!